Graça e paz, muito bom dia. Vamos ao nosso terceiro episódio da série A Lepra das Nossas Almas. E aí, você tem lepra? Será que você já parou para pensar nisso? Quero compartilhar com você a história de Geazi, o moço, o servo do grande profeta Eliseu, aquele que foi sucessor do profeta Elias, aquele homem de Deus que somente de passar as pessoas já viam a presença do Senhor através da vida dele. Eu quero compartilhar alguns versículos do capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Capítulo 5, segundo Reis, versículo 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: sim, vai tudo bem. Meu senhor me mandou aqui dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, portanto dá-lhes 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, toma agora aqui 2 talentos. Instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivais, e pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, no caso, Eliseu. E perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Veja a mentira dele aqui. Porém, ele lhe disse: porventura não fui eu contigo em espírito quando aquele homem voltou com seu carro a encontrar-te? Não era esta ocasião para tomar nada em sua posse. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, ontem falamos sobre o pecado de Miriam, ou melhor, o posicionamento dela, que denunciava a lepra existente dentro dela mesma, dentro do seu coração. Aquele pecado de rebeldia que havia sido cometido, de soberba até mesmo, de orgulho, cometido contra o seu irmão, seu líder Moisés. Hoje nós vemos a mentira e a ganância denunciando a lepra existente em Geazi. Havia um recurso sido entregue para o seu senhor e por ter sido curado, Naamã havia levado esse presente e Eliseu, como homem de Deus, não aceitou nenhum recurso, porque ele não cobraria para pregar, ele não cobraria para, de alguma forma, manifestar os milagres, sinais e prodígios do Senhor. E assim ele devolve aqueles recursos, aqueles presentes para Naamã. Só que Geazi, através da ganância dentro do seu coração, inventa uma mentira para que pudesse assim se apropriar e ganhar algum tipo de vantagem. A lepra de Geazi já estava alojada dentro do seu coração, dentro do seu caráter. Quando ele toma essa decisão, somente denuncia aquilo que estava dentro dele. Bem como a lepra física, irmãos, como nós estamos estudando desde segunda-feira. A lepra física não é o fim nela mesma, ela é fruto de uma bactéria. A bactéria que está lá dentro daquela pessoa, e quando ela abre a boca através da sua saliva, dos seus espirros e tosse, como nós falamos, ela acaba por destilar aquilo e denunciar aquilo que está dentro dela com aquela saliva ali contaminada. Portanto, mais uma vez nós vemos aqui um posicionamento de alguém que permitiu que algo saísse daquilo que estava alojado dentro do seu coração, viesse aqui para o mundo físico e assim em formato de... Podemos usar até mesmo a questão do orgulho aqui, mas em formato de mentira e de ganância fez com que ele caísse nesta tentação e denunciasse o conteúdo do seu coração. Geazi foi acometido por essa lepra e não somente ele foi punido, mas toda a sua geração. Veja só que interessante isso, quando de alguma forma o pecado relacionado à ganância, à mentira sair das nossas vidas, nós fazemos com que ele acesse esse mundo físico aqui, esse pecado ele acessa também a nossa casa, afinal nós como pais e mães e líderes e tutores, por muitas vezes, acabamos por ser as referências dentro dos nossos lares. E nós cometendo esse tipo de posicionamento vai fazer com que os nossos filhos também tenham a liberdade de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Mesmo que embora nós sejamos bons com palavras, como ele mesmo aqui tentou ainda mentir e articular com Eliseu, esse homem de Deus, o profeta, que havia ido em espírito lá e tinha visto tudo isso acontecer, ele tenta articular, mas não consegue, e a lepra acaba por acometer ele e contaminar também a sua geração. Irmãos, nós corremos esse risco de por muitas vezes cometermos algumas mentiras para que tenhamos algum tipo de benefício em relação a qualquer coisa. Nós precisamos vigiar nas nossas ações, mas principalmente nas nossas intenções, para que através delas nós consigamos entender aquilo que está dentro de nós, aquilo que é proveniente de dentro de nós. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando nós vemos um fruto, por exemplo, nascendo uma árvore, é aquilo que estava dentro da seiva, aquilo que estava dentro dela, saindo e se materializando ali do lado de fora. E se você for observar o que você tem gerado hoje como fruto na sua vida, o que tem denunciado, o que tem dentro de você, quais são os seus posicionamentos. Eu lembro você aqui também que a recorrência desses pecados de mentira, de ganância, até mesmo do orgulho, da insubmissão que vimos ontem em relação a Miriam, quando eles começam a fazer parte da nossa vida, eles acessam, tornam parte do nosso caráter também, e com o passar dos dias, meses ou anos, por muitas vezes eles já não fazem mais tanto dano, e talvez não gere tanto escândalo dentro dos nossos corações, mas isso não nos abona das consequências dele. Por isso, nesse dia, eu peço que você vigie, veja se está saindo algo de dentro de você que talvez esteja denunciando a lepra alojada dentro do seu coração. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nesta manhã. Hoje falamos sobre mais um traço da lepra, Senhor.
falamos sobre ganância, falamos sobre a mentira, Senhor. Que não sejamos nós surpreendidos pelo Senhor através deste mesmo testemunho de Geazi, Senhor. Que não sejamos nós aqueles que precisemos usar da mentira para de alguma forma termos algum proveito de alguma situação. Geazi não precisaria ter mentido, não precisaria ter negociado seus princípios assim, afinal ele teve um excelente discipulador. Que não sejamos nós, Paizinho, caindo nessas ciladas dos nossos próprios corações, Pai amado, e assim fazendo com que a lepra que estava alojada, por muitas vezes incubada dentro de nós, saia e provoque também essa transmutação da nossa identidade conforme assim o Senhor nos criou. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ser um caráter aprovado diante do Senhor. Por isso que nós queremos apresentar diante do Senhor qualquer um desses atos que nós temos cometido ao longo das nossas vidas, que denuncia, Senhor, a lepra de dentro das nossas almas, Pai. Que o Senhor gere a convicção, o arrependimento profundo no nosso coração, para que no dia de hoje, ao findar, Senhor, ao pôr desse sol, nós não terminemos da forma como começamos ele. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível, poderoso na presença do Senhor e vigie as suas intenções, vigie as suas palavras. Não caia nessa cilada de ir nas pequenas mentiras tentando tomar algum tipo de benefício, porque a consequência inevitavelmente sempre chega e ela não afeta somente você, mas afeta também a sua casa, assim como Geazi neste momento. Que Deus abençoe sua vida.